Fala, galera! Boa noite, bem-vindos ao Sexta Free! Vamos começar essa noite com uma palavra de oração. Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Deus, por nos proporcionar estarmos juntos, Deus, mesmo que distantes. Eu te peço que o Senhor derrame da Tua presença, que o Senhor fale, Deus, com cada um que está assistindo esse vídeo e que o Senhor esteja aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, galera. Eu queria começar falando com vocês um pouquinho a respeito sobre fé. Primeiro eu queria ler em Colossenses 2, do 6 ao 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Bom, como manter a fé firme em meio a essa dificuldade que estamos vivendo? A gente percebeu que essa quarentena ela nivelou todo mundo está sujeito a passar por doença, por dificuldade, por privação. Alguns acreditam que o evangelho é triunfalista, mas ao contrário disso, Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E como ele venceu o mundo? Ele venceu através da sua aflição. Em meio a tantas aflições que vivemos, como manter a fé? Precisamos, às vezes a gente nos pergunta, onde está Deus? Ele é real? Ou qual o sentido da minha fé? Eu quero te dar algumas dicas de como manter a fé. Primeira coisa, leia a palavra. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Confira Romanos 10, 17. Quando você está em dificuldades, ou mesmo se sua fé estiver balançada, quando você lê a Bíblia, você encontra palavras de ânimo, você encontra promessas que Deus tem para a sua vida. Isso te dá força e renova a sua esperança e a sua fé. E para ter acesso a isso, a gente precisa estar munido da palavra. Em Lamentações, Jeremias disse, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, espere nele. Lamentações 3, do 21 ao 24. Traga à sua memória o que te dá esperança. Traga à sua memória essas promessas que você lê na palavra. Traga à sua esperança tudo que Deus te prometeu. Nós temos essa esperança da boa nova. Jesus veio, ele morreu, nos salvou, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aí te ajudando nesse momento. Segundo ponto que eu quero te dar de dica, ore. Agora que você tem esperança, outro ponto importante para você manter a fé é a oração. Em Romanos 12, 12 diz, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Somente conectados com Deus a gente pode perceber a presença dele no nosso dia a dia. E a gente só se conecta com ele através da oração e da leitura da palavra. Em Filipenses 4, 7 diz, não fique preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Por último, e não menos importante, se cerque de irmãos da fé. Essa semana eu tive uma experiência que fortaleceu minha fé nesse sentido. A Bíblia diz em Eclesiastes 4, 9, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Trazendo para o contexto fé, se você estiver passando por dificuldades, você estiver sem forças ou desesperado, Jesus te deu uma família na fé. Essa família na fé que você está vendo agora. E você pode entrar em contato, pedir uma oração. E eu tenho certeza que, com certeza, vai ter um irmão para te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de oração. E foi isso que eu recebi semana passada. Meu marido estava doente, com febre, e o desespero tomou conta, obviamente, né, com essa coisa do Covid. E eu logo contatei alguns irmãos pedindo oração. E eles logo vieram, alguns parentes também cristãos. E eles sempre tiveram palavras de ânimo, de oração. E em menos de 3 dias ele ficou bem, inexplicavelmente. Ele teve uma febre, sem nenhum outro sintoma, dor no corpo, e agora ele está bem. Então você tem esse acesso, você tem esses irmãos que podem te ajudar. Então se cerque de irmãos na fé. Essa é a dica que eu tenho para você hoje. E a minha oração é que sua fé seja fortalecida nessa quarentena. Em nome de Jesus.
Amém. Graça e paz, queridos. Estamos de volta, finalmente com o Sexta Free. Um pouquinho diferente dessa vez, mas todos com a mesma intenção de adorar e engrandecer o nome do Senhor. Nós somos gratos porque, mesmo todo mundo na sua casa, Deus tem cuidado de nós. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Porque mesmo com toda a dificuldade do mundo, nós estamos bem, guardados, cobertos com a graça de Deus. Então dê ao Senhor o seu melhor louvor. Aí na sua casa você pode cantar mais alto ainda, gritar sem vergonha de ninguém. Então se solte, dê a Deus tudo que Ele merece nessa noite. Amém? Será
suas mãos onde você está e cante. Por ti eu deixo tudo. Somente a ti, Jesus. Somente a ti será o nosso louvor, ó Deus. Nós cantamos a ti, Jesus, porque nós te amamos, porque amamos te servir, porque o Senhor se entregou em nosso favor, porque o Senhor nos perdoou, porque o Senhor derramou, Senhor, a tua graça sobre nós. Aleluia, nós cantamos a ti, Jesus. Por ti, Deus, por ti eu deixo tudo. Só a ti será o meu louvor. Te entrego todo o meu louvor. Por ti és o que vivo. Te louvarei com tudo o que sou. Te entrego todo o meu louvor. Com tudo o que sou. Te entrego todo o meu louvor. Com tudo o que sou. Te entrego todo o meu louvor. Com tudo o que sou. Te entrego todo o meu louvor, Deus. Com tudo o que sou. Te entrego todo o meu louvor. A minha vida, Deus, eu te entrego, Pai. Só tu és santo. Cantemos. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Diga, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Diga a palavra de adoração ao nosso Deus, onde você está. Diga que Ele é santo, diga que Ele é grande. Ele está ouvindo o seu louvor, Ele está ouvindo a sua adoração. Aleluia, nós cantamos a ti, Jesus. Aleluia. Obrigado, ó Pai, por se doar por nós. Aleluia. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos cantam. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração. Se você está disposto, diga pra Ele com toda a intenção. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder além.
exaltar o teu nome, amamos, ó Deus, te servir. Amamos, Senhor, entregar louvores a ti, Jesus, porque o Senhor é o único digno de louvor, de glória. Obrigado, Jesus, pela tua graça que nos resgatou. Obrigado, ó Pai, pelo teu perdão, ó Pai, que se estendeu a todos nós. Obrigado, Senhor, por nos adotar, ó Pai, por nos chamarmos, ó Pai, de filhos, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos dar esse direito, por partilhar da tua herança, ó Pai, conosco. Estávamos, Senhor, perdidos, desarraigados, ó Deus, mas o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. O Senhor, ó Pai, nos deu uma nova veste, ó Deus. E aqui nós estamos, Jesus, para te servir. Aqui nós estamos, Jesus, para dizer que o Senhor é santo. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que nós fazemos, Senhor, a ti, Jesus. Aleluia. Fala galera, tudo bem? Estou aqui hoje para dividir um pouquinho com vocês de um devocional e eu gostaria de levar como tema desse devocional as dificuldades que temos enfrentado, como lidar com elas, né? Eu pesquisei no dicionário o significado de dificuldade e significa caráter daquilo que não é fácil, atributo do que é difícil, trabalhoso, árduo, impedimento ou obstáculo, oposição, aquilo que denota complexidade e algo complicado. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18, os versículos 40 e 41. Diz assim: Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Então a primeira coisa que eu queria deixar aqui como para que nós pensássemos e colocássemos em prática é quando lidamos com a dificuldade, nós precisamos priorizar a causa. Nós achamos essa pergunta para um cego: o que quer que eu te faça? Algo, parece até uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. E nós vemos então que o cego sabia que aquela ali poderia ser a última chance dele. Então ele responde o quê? Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar de novo. O cego não priorizou as dificuldades originadas pela cegueira, mas a cegueira a causadora de inúmeras dificuldades. Nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida por não saber priorizar a causa, por não saber como lidar com aquilo e por colocar outras coisas na frente do que deveria ser o nosso maior objetivo. Então, a primeira coisa que fica de lição aqui para nós, que nós aprendemos com esse cego: priorize a causa quando nós estivermos passando por dificuldades. Depois, nós vemos também que nós não podemos medir esforços. Nós temos uma outra história também de um cego de nascença, que está lá em João, capítulo 9, nos versículos 6 e 7. Diz: vendo Jesus um cego de nascença, foi até ele. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou o lodo aos olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Nós não podemos medir esforços. Existem muitas pessoas dispostas a nos ajudar, mas precisamos compreender que nenhuma se esforçarão na proporção que nós nos esforçaremos. Se quisermos resolver as nossas dificuldades, nós mesmos precisamos correr atrás das soluções. Precisamos levantar, precisamos agir, precisamos ter a primeira atitude. Não podemos medir esforços. Eu estou passando por uma dificuldade e eu não sei o que fazer. Você precisa ter a atitude de levantar e correr atrás. Saber que temos inúmeras pessoas para nos ajudar, mas ninguém vai fazer por nós o que nós devemos fazer. E por último, o mais importante, que foi o que eu conversei com o Natinho agora de pouco, que é o principal: não perca o foco. O nosso foco é Cristo. Em ambas as histórias nós vemos que os cegos sabiam exatamente que Jesus estava ali como uma das últimas, eles viam aquilo como uma das últimas oportunidades de ter uma nova vida e de voltar a viver.
Nós temos que ter sempre Cristo como foco. Independente dessa pandemia, independente de todas as dificuldades que eu e você estejamos passando, lembrar que o nosso foco é Cristo e de que se nós levantarmos, se nós não medirmos esforços, se fizermos a nossa parte e se nós priorizarmos a causa, que é sempre engrandecer o nome de Cristo, Ele com certeza vai vir ao nosso encontro e vai nos socorrer. Que a dificuldade que você esteja passando, assim como eu estou passando, não nos paralise. Que possamos continuar seguindo, remando, andando em busca sempre do nosso alvo e do nosso foco, que é Cristo. Deus abençoe você. Fala galera Rooted, fala galera do Sexta Free, como é bom estar de volta com vocês, podendo partilhar das coisas de Deus, poder continuar aquela boa obra que o Senhor Jesus começou. E eu tenho uma imensa alegria, não em poder vê-los, porque a gente está distante, mas em poder saber que você está me ouvindo, que você está acompanhando esse Sexta Free. Desde o início, desde a abertura, a palavra está sendo pregada. E se você se encontra com uma fé abalada, se você se encontra distante de Deus, por N motivos, saiba que a palavra está alcançando o seu coração. O apóstolo Paulo, ele escreve em Romanos 12, dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que o seu coração seja um solo fértil, para que a semente da boa palavra alcance o seu coração e nela dê frutos. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo. Eu gostaria de ler com vocês a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Diz assim: por esse motivo também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa graça da sua glória, para que com alegria tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Jesus, pela tua palavra. É dela que nós precisamos. Ela que gera fé em nossos corações. Ela que nos confronta, ela que nos conforta, ela que nos deixa, nos faz viver melhores. E eu creio, Pai, que a tua palavra, ó Deus, vai gerar vida, vai gerar fé em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus, que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra, eles estão acompanhando esse Sexta Free, eles possam sair diferentes da forma como entrou. Nós cremos que onde a sua presença está, coisas gloriosas acontecem, há milagres, há cura. E é isso que nós pedimos nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos comentar um pouquinho sobre essa passagem que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Colossos. Primeiro é interessante a gente notar que sempre quando Paulo ele dá uma diretriz, quando ele fala sobre algum conceito, ele diz como alcançar esses objetivos, esses conceitos. Ele nunca deixa a igreja ao léu. Ele fala sobre um tema e ele diz como atingir esse tema. É o que nós vamos ver nessa noite. Primeiro, Paulo ele ora e suplica pelos irmãos de Colossos. E ele não conhecia esses irmãos, porque era uma igreja que não foi ele que fundou. O pastor Epáfras que cuidava dessa igreja, mais duas ali naquela região. Mas Paulo, mesmo não conhecendo, ele ora. A gente vê primeiramente a importância da oração, de orar por aquele que a gente não conhece, de suplicar pensando sempre na vida do outro. Isso que é a igreja, isso demonstra o que é o amor. Quando Paulo ele demonstra essa questão do amor, ele está realmente mostrando quem Deus é. O apóstolo João ele escreve dizendo que o amor é a essência de Deus. Não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não amamos o nosso próximo. E Paulo ele está demonstrando esse amor, orando e suplicando por aqueles que ele nem conhece. E é lindo ver isso,
Porque viver em amor é expressar a grandeza de Deus. Viver em amor, nós seremos notados como discípulos de Jesus. O próprio Cristo falou isso. Viver em amor é mostrar a divindade de Deus em nossas vidas. Se não tem amor, de nada vale. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve isso em Coríntios. E o apóstolo Paulo, ele demonstra o amor orando pelos irmãos. Ele ora pedindo que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí a palavra-chave que eu queria destacar com vocês: a vontade de Deus. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, como acontece sempre comigo, ou talvez acontece sempre com você, talvez você já indagou a Deus dizendo: Pai, qual que é a sua vontade acerca da minha vida? O que o Senhor quer de mim? Qual que é a sua vontade mediante o meu serviço na igreja, no reino, ou ao meu trabalho, ou na minha família? O Senhor quer me dar uma família, por que eu estou assim até hoje? Eu tenho certeza que isso já passou na sua cabeça, como já passou na minha, como eu comentei. Como que é viver a vontade de Deus? Como entender a vontade de Deus? Primeiro que o apóstolo Paulo, ele escreve também em Romanos, dizendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, ela não nos traz danos, não nos traz dor. Pelo contrário, ela nos amadurece, porque a vontade de Deus, ela é plena, tanto na adversidade, como na abundância. E aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, dizendo, orando e suplicando, para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Aqui também a gente precisa destacar, se você está com seu marca-texto, com sua caneta, anote isso daí. Entendendo a vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Por quê? Porque a vontade de Deus, muitas vezes, ela vai de contra com aquilo que a gente quer. Muitas vezes a vontade de Deus a gente não consegue enxergar. Inclusive, eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Eu vou lançar, não querendo fazer propaganda, mas um single, de um momento que eu vivi uma indagação com Deus. Eu precisava de uma resposta de Deus, mas eu não encontrei. Eu vivi aquele tal do silêncio de Deus, que eu tenho certeza que você já percebeu isso, porque o silêncio a gente não ouve, a gente percebe. Porque a gente quer ouvir algo, mas a gente não consegue ouvir. A gente precisa de uma resposta, mas a gente não consegue encontrar. A gente precisa entender, mas de fato a gente não consegue. O que o Senhor quer é que a gente tenha fé. A fé, ela agrada ao Senhor. Se você quer viver de um modo que agrade ao Pai, viva por fé. Confie que mesmo no silêncio, que mesmo nessa falta de resposta aos nossos olhos, aos nossos entendimentos, Deus, ele está agindo. E quando Paulo, ele fala sobre isso, sobre entender o pleno conhecimento com sabedoria e entendimento espiritual, é basicamente isso. Você não está encontrando uma resposta para aquilo que você precisa, mas você entende que o Senhor está cuidando. Você entende que Ele não perdeu o controle. Você entende que as mãos dEle continuam te sustentando. Você entende que a palavra é ela que deve gerar fé em você, que você deve compartilhar a palavra, que você deve continuar perseverando na oração. E é isso que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Paulo, ele ora para que a igreja de Colossos tenha essa consciência de viver a plena vontade do Senhor. E dessa mesma forma que chegou a Colossos, está chegando para você aí na sua casa, ou qualquer lugar que você esteja me ouvindo. O Senhor, ele quer que você viva a vontade dEle. E a vontade dEle, na maior parte, vai chocar com a nossa vontade, mas nós devemos viver por fé. Devemos confiar que aquilo que Ele tem para nós é melhor, é maior, é perfeito, é bom, é agradável, como foi dito em Romanos. Aleluia, aleluia. E aqui, dando um gancho no restante desse texto, porque Paulo, ele fala, como que eu posso viver a vontade de Deus? Como? Eu estou até te indagando, como que nós podemos viver a vontade de Deus? Aí Paulo, ele dá alguns conselhos. Quer viver a vontade de Deus? Em primeiro lugar,
agrade o Senhor plenamente. É agradando o Senhor plenamente. Isso está lá no versículo 10. E tudo isso com o propósito de viver de modo digno do Senhor, agradando plenamente. Olha que lindo. Você quer viver a vontade do Senhor? Se você não sabe ainda, entenda que tem um propósito. Em primeiro lugar, agrade-o. Agrade-o com sua vida. Sirva-o com o que você tem. Sirva com o seu coração. Sirva-o com a sua família. Sirva-o com a sua música. Sirva partilhando a palavra, amando o seu próximo. Sirva-o perdoando aquele que lhe ofendeu. Sirva-o dando a outra cara para aquele que deu um tapa no lado oposto. O Senhor, Ele quer que você o agrade. A palavra diz também que quando nós vivemos por fé, nós estamos agradando o Senhor. Aleluia, esse seria o primeiro ponto, para nós entendermos que há um propósito de viver de modo digno do Pai. O segundo ponto é, como que eu posso viver de modo digno? Como que eu posso viver a vontade de Deus? É frutificando em toda boa obra. Glória a Deus. No versículo 10, depois que ele falou, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra. Você dá frutos onde você está? A sua árvore, ela é uma árvore de vida? Ela está enraizada em um solo? Ou você é aquele que fica vivendo em galho? Ou, agora eu vou viver numa igreja, vou servir na igreja, vou cantar no louvor, eu vou ajudar o meu tio, vou ajudar não sei quem. De repente você já muda a sua cabeça e vai para um outro lugar, e você não tem raiz, você não cria raiz em lugar nenhum, fica pulando de galho em galho. De repente você está feliz com Deus porque Ele te deu uma bênção. Aí quando vem a adversidade, você vira a cara para Deus e fala: Deus, por que isso? E não quer mais saber de Deus, e pá, e pum. Você quer viver de modo digno? Você quer viver a vontade de Deus? Dê frutos. Mas para você dar fruto, você precisa estar enraizado. Você precisa ser rooted, que é o nosso termo. Está enraizado na palavra de Deus, enraizado na vontade de Deus. Como eu posso viver o propósito de viver modo digno do Senhor? O terceiro ponto é crescendo no conhecimento de Deus. Entenda, esse Sexta Free está dizendo muito sobre isso. De viver isso, de crescer em fé, de crescer no conhecimento de Deus, de crescer na graça de Deus, crescendo em conhecimento de Deus, através do quê? Da palavra. Independente se é uma Bíblia de papel, se é uma versão King James, se é uma versão NVI, se é uma Bíblia digital, não importa. Ele quer que você o conheça. E você vai conhecer a Deus através da palavra, através da oração. Não é procurando revelação em pontos X, em ponto A, em campanhas, não. Você vai conhecer a Deus através da palavra, através da sua comunhão com Ele, em oração, no seu secreto. E o quarto ponto, quer viver o propósito de Deus? Quer viver de modo digno? Quer entender a vontade do Senhor? É viver fortalecido com todo o poder. O poder de Deus foi dado lá em Pentecoste. É a própria presença do Espírito Santo em mim e em você. A palavra de Deus diz também que a palavra ela é poder de Deus para transformar. Nós dependemos manejar bem a palavra de Deus. Nós dependemos também da presença do Espírito Santo, porque é Ele que vai convencer o homem do pecado e do juízo. Não são as minhas belas palavras, não são as melhores mensagens que vai te convencer do pecado, não são as melhores mensagens que vai te convencer que você precisa crer em Jesus para ir para o céu, que você depende da graça. Não, é o Espírito Santo. Ele que é poder, é Ele que te fortalece dia a dia. É Ele que está te fortalecendo agora também. É a presença dEle que está mudando o seu entendimento. É a presença dEle que está trazendo um fogo no seu coração. Aleluia! Glorifica o nome de Jesus onde você está. Quer viver o propósito do Pai? Quer viver de modo digno do Senhor? Quer entender com sabedoria e entendimento espiritual a vontade de Jesus? Tenha constância
e firmeza de ânimo. Entenda que um vai puxando o outro. Primeiro, agrade ao Senhor plenamente. Maravilha, frutificando em toda boa obra. Olha só, você vai agradar a Deus frutificando em boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. É um gancho puxando o outro. Não tem como eu só falar a palavra e não ter a presença de Deus. O conhecimento, na verdade, ele nos mata. Mas a palavra gera vida em meu coração, em seu coração. E sendo fortalecido com todo o poder, tendo esse conhecimento mútuo da palavra de Deus, eu vou viver, sabe como? Tendo constância e firmeza de ânimo. Você anda constantemente na presença do Senhor? Você se sente firme na palavra de Deus? Essas tempestades que estão acontecendo, estão te abalando? Olha só, uma outra questão que eu queria trazer, baseado nisso. Nessa pandemia, nessa crise financeira, nessa crise emocional, por conta da perca de emprego ou de algum familiar. Todas essas tribulações, elas em algum momento abalou a sua fé? Ela mudou seu pensamento acerca de Deus? Ela mudou seu conceito sobre Jesus e sobre a igreja? Se não, saiba de uma coisa: você é uma pessoa constante, você é uma pessoa firme, você é uma pessoa que não foi abalada por notícia má. Mas caso contrário, falta algo em você. Não quero te julgar, não estou apontando isso para você, porque da mesma forma, antes de eu falar cada palavra aqui, eu sempre faço uma autoanálise. O Espírito Santo sempre fala comigo: Nata, você está me agradando plenamente? Aí eu tenho que fazer uma reflexão. Se sim, Deus, eu estou fazendo o meu melhor nisso. Ou se não, Deus, eu falhei aqui. Então o que eu queria te perguntar: você está firme, você está constante, a sua fé, ela está intacta? Se não, saiba que a palavra do Senhor está alcançando o seu coração nessa noite, para trazer vida para você, para trazer vida para sua família, para sua casa, para o seu trabalho. Glória a Deus por isso. E não adianta eu ter todos esses atributos, não adianta eu servir da melhor forma, sem dar graças a Deus, sem louvá-lo, que é o último ponto aqui, dando graças ao Pai, louvando constantemente. Eu gosto muito de um termo que Lutero ele usa, dizendo que uma mulher, quando ela está ordenhando uma vaca, ela adora a Deus. No trabalho ela está adorando a Deus. É tudo dando graças. Está ruim hoje? Glória a Deus por isso. Eu sei que o Senhor está estabelecendo a sua vontade, o seu reino sobre mim. Piorou? Graças a Deus. Graças a Deus. É dando graças ao Pai. Aí nós vamos matar toda essa questão aqui. Por quê? Há uma esperança. Há uma esperança. Que é o final do versículo 12, dizendo que o Senhor nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Jesus, Ele te convida. Deus, Ele te convida nessa noite a você voltar para a casa do Pai, a você participar da herança que Ele deu para mim e para você. O Senhor, Ele quer que você viva a vontade dEle. Ele não quer te ver sofrendo. Imagina, Ele não quer. Você quer viver uma vida enraizada? Siga esses princípios. Queira conhecer mais de Deus. Que o seu coração seja realmente um solo fértil, como foi dito. Que a palavra, ela fale constantemente na sua vida, para que você não se abale por crise alguma. Em nome de Jesus, vamos orar. Nós te damos graças, Jesus, pela tua palavra. Eu creio que ela é vida. Ela mesma diz isso, não é porque eu creio que eu estou falando, mas porque a tua palavra diz, ó Deus. E eu quero orar, Senhor, nesse momento, por aquele que está te ouvindo.
aquele que está distante, aquele que está abalado, aquele que está com uma fé abalada realmente, ó Pai, aquele que está distante do Senhor, mas que ouviu essa palavra e o teu Espírito o convenceu do mesmo. Eu peço em nome de Jesus que possamos entender com sabedoria, entendimento espiritual, a tua vontade, que possamos, Senhor, viver dando graças a Ti, que possamos Te servir, ó Deus, não pensando no que o Senhor pode dar, mas pensando sempre naquilo que o Senhor fez, pensando sempre naquilo que o Senhor realizou na cruz, pensando sempre que o Senhor nos perdoou, que o Senhor nos resgatou. Eu quero Te louvar por isso. Eu peço que Teu Espírito Santo, Jesus, faça a Tua vontade no meio da Tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Não existe Deus como o Senhor. Tua beleza incomparável é.
te damos, Jesus. Tu és maravilhoso. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Aplauda o Senhor onde você está, na sua casa. Nós vamos aplaudir aqui. Deus abençoe vocês. Graça e paz a todos. Nós acabamos de louvar a Deus com uma mensagem muito verdadeira que diz o seguinte, que a sua presença é tudo para mim. E realmente ela é tudo para nós. Nós vamos agora, nesse momento, orar pelos pedidos que foram feitos. E eu quero que você também curta sua cabeça nesse momento e ore comigo. Pai querido e maravilhoso, nós estamos aqui diante da tua santa presença, Senhor. A tua presença que realmente é tudo para nós, a tua presença que nos traz paz, nos traz conforto, nos traz segurança, nos traz alegria, Senhor. Em meio a um caos que estamos vivendo, mas a tua presença, ainda assim, ela nos mantém firmes em pé, ó Pai. Nós queremos apresentar nesse momento todos os pedidos de oração que foram feitos, ó Pai querido, seja por enfermidade, seja, Senhor, por desemprego, ó Deus, problema na família, no casamento, problemas com drogas. Ó Pai querido, nós oramos agora e cremos no poder que há em Ti, Senhor. Basta uma palavra e tudo será desfeito, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, entregamos a Ti esses pedidos e confiamos na Tua graça, no Teu poder e na Tua capacidade, Senhor, de resolver a cada um deles mediante a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Deus abençoe você. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Russani. Boa noite, Gabriela. E nós viemos aqui para falar um pouco sobre crescer na graça em meio à dificuldade, né? A gente está passando por um cenário de pandemia, né? A gente estamos bem limitados a fazer coisas, ficar em casa, e isso traz algumas dificuldades, né? Isso aparece algumas dificuldades na nossa vida, né? A gente vai ler um texto, está em Eclesiastes 2:3, capítulo 3, versículo 2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de conviver em paz. Aqui nós vemos essa palavra que há tempo para tudo, né? E a gente passa por vários períodos, né? E o período que a gente está passando agora, esse período de dificuldades, né? Também é um deles, né? É um tempo que Deus permitiu que a gente passasse por ele. A gente, pegando um paralelo com a vida das plantas, por exemplo, né? Que também é uma vida assim como nós, a gente passa por diversas fases. A gente tem a primavera, onde a gente tem o tempo de colheita, de prosperidade, onde seria quando a gente está passando por momentos bons, a gente está recebendo, a gente tem recursos, né? Mas assim como tem a primavera, existe o inverno também, né? E o inverno é justamente o oposto disso, né? A gente passa por dificuldades, reclusões, escassez. Nós não temos um inverno rígido aqui no Brasil, então a gente não tem esse costume de se guardar, né? No inverno, a gente não tem o costume de ficar em casa, a gente gosta de sair. Então é difícil pra gente ter que aprender a lidar com uma coisa que é nova. Mas não é impossível a gente aprender a lidar com essa situação nova, né? De ficar, aprender a viver mais, fazer mais coisas em casa, curtir mais as pessoas que estão ali. E a gente também fez um pouquinho esse paralelo com a planta, porque a gente entende que, como as plantas, a gente tem um desenvolvimento e cada planta tem sua individualidade. Não adianta você pegar uma planta que ela fica num lugar seco e colocar ela num lugar úmido, que ela não vai se adaptar.
E cada um de nós somos uma planta diferente, né, Rosane? A gente conversou bastante sobre isso, sobre entender, apesar de todas essas estações que a gente está vivendo em uma só, qual é a sua pessoal, qual é a sua estação pessoal. Porque cada pessoa está passando por um momento. E a pandemia, ela deixa a gente dentro de casa. E ficando dentro de casa, ela nos obriga a identificar qual é a nossa própria estação. Né? Qual é a estação que a gente está passando? Porque por mais que a gente vê irmãos que estão passando dentro de casa por uma estação muito difícil, a gente já está, graças a Deus, bem. A gente tem notado isso, que é uma questão bem pessoal. A gente tem conversado com irmãos que já passam por uma outra situação de problemas dentro de casa. E aí, cada pessoa, na verdade, a pandemia veio para mostrar também isso, né? Para mostrar qual é a sua estação pessoal. O que ela não veio... ela veio para cortar as ervas daninhas daquilo que, de fato, para ficar aquilo que, de fato, importa para a gente. Né? Porque se tirou tudo, só ficou você e sua casa e sua família, o que realmente você tem? Aonde realmente estão as suas raízes? Né? E a gente, o fato da gente não estar na igreja não tira não estar indo na igreja não tira a mão de Jesus em tudo, porque a gente tem conseguido por meio da tecnologia acessibilizar todo mundo. Então eu vejo que tem muitas pessoas que têm muita resistência à tecnologia há muito tempo, né? Querendo ou não, a pandemia obrigou essas pessoas a aprenderem. Então, tem muita coisa para a gente agradecer a Deus com relação ao que aconteceu com a pandemia. Ela veio para nos mostrar isso, para a gente abrir a nossa mente para coisas boas. Não é somente dificuldade, né? E essa rede de apoio que a gente constrói em nome de Cristo, em nome de Jesus Cristo. E é isso, né? Falei demais. Não vou falar nada. O que a gente também... nesse paralelo que a gente faz com a planta, né? Como a Gabi já disse, tudo também depende de onde a gente está enraizado, né? E a gente sabe, lendo a palavra, que para a gente poder passar por todas as dificuldades, a gente tem que estar enraizado em solo bom, em solo fértil, né? Porque só assim, tanto independente das estações, a gente vai conseguir se manter. E eu quero deixar para vocês, para a gente finalizar, o texto lá que está lá em Mateus 13, a partir do versículo 18. Ele diz: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo e, quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a que é o nosso momento agora. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e entende. Este frutifica e produz grande colheita. Alguns 100, outros 60 e outros ainda 30. Amém. Mas o que foi semeado. Então, o que depende mais, assim, nessa pandemia... A gente vê que algumas pessoas acham que a pandemia trouxe alguns problemas, né? Falam, a gente não tinha esse tipo de problema e agora veio a pandemia, estragou tudo. E quando, na verdade, às vezes são problemas que já estavam ali e que a pandemia só trouxe à luz. Problemas que já existiam, às vezes, na família, nos amigos. E aí agora você vê o quanto o seu círculo de amizades, o seu círculo social é importante. Então, se você está cercado de pessoas boas, que fazem bem, que estão enraizadas na palavra ali, você vai passar por dificuldades, mas com muito mais força. Então, essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês. Sejam muito bem-vindos de volta aí ao Sexta Free. E aguardem que vai ter mais.
A gente vai estar de volta aí, então aguardem que ainda tem muito mais a palavra de Deus aí pra gente falar para vocês aí no Sexta Fria, ok? Vamos fazer uma oração para finalizar e eu espero que todos aí em casa também fiquem bem. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pela palavra que nos trouxe, Deus. Eu quero agradecer, ó Pai, por todos aqui envolvidos, ó Pai, que estão se esforçando, ó Pai, para passar a sua palavra, transmitir a sua mensagem, Pai, seja como for, ó Deus. Que a sua palavra, Senhor, não encontre barreiras, não haja limites, ó Pai, para que possa ser transmitidas, ó Pai. E muito obrigado, Senhor, por nos usar para poder cumprir esse propósito, ó Deus. Em nome de Jesus que eu te peço, agradeço por cada vida que está nos assistindo, ó Pai, que essa vida possa ser abençoada, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal. Fiquem na paz. Tchau. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os fios já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A honra, a glória, a força,
Senhor, o Senhor. Jesus.